muitos investidores concentram as suas estratégias exclusivamente em produtos financeiros como ações, derivativos e ETFs, sem considerar o impacto do poder de compra das empresas. O poder de compra das empresas vai além da simples negociação dos ativos financeiros. Trata-se da capacidade de gerar valor e crescimento sustentáveis. Neste tópico, vamos explorar como as empresas criam valor internamente e como isso pode transformar o seu portfólio de investimentos, contrastando com os produtos financeiros que focam mais em especulações e liquidez. Empresas bem geridas possuem uma vantagem estratégica em relação a investimentos puramente financeiros, pois podem utilizar uma geração de caixa de maneira eficiente para criar valor. Elas não dependem apenas de flutuações do mercado, mas no seu próprio modelo de negócio, inovação e capacidade de expandir. Empresas que se destacam em suas áreas podem adquirir concorrentes e aumentar a sua participação de mercado. Essas aquisições são uma maneira de gerar crescimento sem depender diretamente de fatores externos. Um exemplo prático, pessoal, a Amazon, ao longo dos anos, adquiriu diversas empresas para expandir o seu portfólio, incluindo a compra da Whole Foods para entrar no mercado de alimentos e a compra da Zappos para consolidar a sua posição no mercado de eletrônicos de calçados. Essas aquisições aumentaram a capacidade da Amazon de oferecer mais produtos e serviços, acelerando o seu crescimento. Empresas com uma visão visionária utilizam o seu fluxo de caixa para investir em inovação, criando produtos e serviços que atendem às novas demandas de mercado. Esse tipo de investimento não só assegura o futuro da empresa, mas também fortalece a sua posição competitiva no mercado. Um exemplo prático: a Amazon, conhecida por sua inovação constante, investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, resultando no desenvolvimento de novos produtos como o iPhone, que não só revolucionaram o mercado de tecnologia, mas também criaram uma nova linha de receita para a empresa. Além de investir em novos produtos, as empresas também podem expandir as suas operações para novos mercados. Esse tipo de expansão pode aumentar drasticamente a base de consumidores e a escala das operações, o que impulsionam ainda mais a valorização do seu negócio. Um exemplo prático: a Starbucks começou nos Estados Unidos, mas expandiu rapidamente para os mercados internacionais. Ao entrar em países como China, a empresa não só aumentou a sua base de consumidores, mas também se adaptou às preferências locais, aumentando a sua participação de mercado global. Pessoal, agora então a gente vai fazer uma comparação entre empresas versus produtos financeiros, tá? A principal diferença entre investir em empresas e em produtos financeiros está no potencial de geração de valor e a expansão de mercado. Vamos analisar com mais profundidade as principais diferenças entre essas duas opções de investimento. A gente vai subir essa tabela aqui para vocês acompanharem junto comigo o comparativo com os critérios que a gente separou, tá? Como geração de valor, expansão de mercado, liquidez e volatilidade, estratégia de crescimento. Quando a gente fala de geração de valor, pessoal, as empresas podem criar valor internamente através da sua capacidade de inovação, expansão e aquisição dos concorrentes. Ao reinvestir os lucros em projetos de longo prazo, elas geram valor de forma contínua, enquanto os produtos financeiros dependem apenas do comportamento de mercado e da movimentação dos preços dos ativos. Quando a gente fala, pessoal, então, do segundo critério, que é a expansão de mercado, as empresas têm o poder de expandir as suas operações para novos mercados e novos produtos, o que pode garantir um crescimento substancial. Produtos financeiros, como opções ou futuros, não têm a capacidade de expandir ou evoluir de forma orgânica. Eles apenas refletem condições externas. Obviamente, pessoal, aqui também não é a ideia de falar o que é melhor ou o que é pior, tá? Depende muito do perfil, depende muito da estratégia. Aqui é para trazer com relação a investimento em ativos de crescimento, né, e as principais diferenças para que vocês tenham clareza. E isso, obviamente, vai ajudar vocês com relação
a tomada de decisão e a montagem do portfólio lá na frente, que a gente vai fazer junto a quatro mãos. Agora, pessoal, fazendo uma comparação aí entre liquidez e volatilidade, a liquidez dos produtos financeiros, como ETFs, futuros, por exemplo, é inegável, já que podem ser comprados e vendidos rapidamente. No entanto, essa liquidez vem acompanhada de muita volatilidade, especialmente para aqueles que buscam lucros rápidos. Empresas, por outro lado, têm uma volatilidade moderada, geralmente influenciada por fatores internos e externos de longo prazo. Tá? E agora, para a gente fechar, pessoal, falando do último critério que a gente separou aí na tabela, é a estratégia de crescimento. Então, as empresas têm planejamentos estratégicos de longo prazo, né? E estratégia para reinvestir na própria empresa, trazendo, né, essa competitividade, trazendo esse potencial de crescimento ao longo prazo. Já os produtos financeiros não, eles têm curto prazo e estão, em geral, focados mais na especulação e momento econômico de mercado. Conclusão: investir em empresas permite ao investidor capturar valor gerado internamente, enquanto os produtos financeiros oferecem liquidez e estratégias de curto prazo. A principal vantagem, então, que nós vimos de investir em empresas é que elas são capazes de criar valor real através da inovação, aquisições e expansão de mercado, enquanto os produtos financeiros são mais suscetíveis à flutuação do mercado. Uma combinação equilibrada entre os dois tipos de investimentos podem otimizar o portfólio, proporcionando tanto o crescimento do longo prazo quanto a flexibilidade de liquidez necessária para os ajustes e as mudanças do mercado.